Graças a Deus, estamos de volta para nós falarmos um pouco mais sobre antropologia, hoje na segunda aula, e eu creio que você já deve ter assistido a primeira aula, já deve ter lido alguns artigos, já deve ter lido material, já deve estar se aprofundando no conhecimento desse assunto que é tão importante, e hoje nós vamos dar prosseguimento falando sobre a natureza do homem. E eu quero iniciar fazendo uma oração e lendo um texto da palavra. Mas vamos orar primeiro para a gente agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade, por estarmos mais uma vez, Senhor, tendo a oportunidade de estudar através da Tua palavra esse assunto que é tão importante. Te pedimos, Senhor, que abra nosso entendimento, a compreensão do nosso coração, para que possamos entender, compreender, aplicar e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Nos ajuda pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 12, versículo 1, e depois versículo 6 e 7. O que é que diz aqui o texto? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Texto bem interessante, né? Como tem muitos textos interessantes nas Escrituras Sagradas, se você for uma pessoa que tem o costume de estar lendo a Bíblia constantemente ou diariamente, você vai entender que a Bíblia é um livro rico, né? E acima de tudo inesgotável. Você está lendo e você está sempre descobrindo alguma coisa interessante. Eu, pelo menos, estou há 32 anos no Evangelho, e que leio Bíblia mesmo, pelo menos há uns 25 anos, né? Eu passei alguns anos bem omissos com relação a essa questão. Mas há 25 anos que leio Bíblia, não sei quantas vezes li a Bíblia, mas sempre estou orientando pessoas que leiam a Bíblia não de uma forma mecânica, né? Não de uma forma programada para ler a Bíblia o máximo possível. Tem gente que tem a leitura da Bíblia em um ano, eu não recomendo. Em um ano você vai aprender muita pouca coisa da Bíblia. Quem lê a Bíblia em um ano, devido à complexidade das Escrituras, né, e do tamanho, não vai aprender muita coisa não, tá certo? Então eu sempre sugiro que você leve pelo menos 5 anos lendo a Bíblia, uma vez, tá certo? Depois mais 5 anos para ler mais uma vez, contanto que você vai entendendo, lendo, meditando, ruminando, para entender. Então a Bíblia é muito rica no que diz respeito a falar sobre a natureza do homem e nós vamos estudar isso hoje. Então podemos iniciar trazendo uma afirmação de Berkhof. Ele diz o seguinte: é costume, especialmente nos círculos cristãos, entender que o homem consiste de duas partes distintas, a saber, corpo e alma. Há, porém, outra corrente que afirma que a natureza humana consiste de 3 partes, corpo, alma e espírito. Ora, veja que há as controvérsias, sempre vai haver. Todo assunto da Bíblia tem controvérsia, você já deve ter percebido isso. E a gente precisa estar lendo bastante sobre as correntes, sobre um lado, sobre o outro. Precisa estar lendo a Bíblia para tentar, de alguma maneira, tirar as dúvidas e chegar a um consenso. A gente não pode aprender uma corrente e dizer essa é a certa sem nunca ter investigado, não é verdade? Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que são sectaristas. Então elas não só vivem o sectarismo, como querem trazer as pessoas a viverem. Então se eu aprendi assim, eu vou morrer fazendo assim. Eu nunca vou saber a verdade. E isso não é bom. Você precisa pesquisar, e aonde nós pesquisamos para tirar nossas dúvidas, senão nas Escrituras Sagradas, não é verdade? De acordo com Gênesis 2,7, por exemplo, Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Então a palavra vento no hebraico é ruach. Indica o quê? Uma energia vital, superior, e é traduzida por espírito. Ou seja, o espírito existe, tem personalidade, pode viver fora do corpo, é imortal, faz parte da divindade de Deus. Então observe aqui uma coisa interessante, parece que não há dúvida de que o homem na sua parte física foi feito do pó da terra, e na sua parte espiritual, através do sopro divino. Mas qual é a grande questão? A grande questão é, o homem é composto de 2 partes, ou seja, corpo e alma, ou de 3, corpo, alma e espírito. Bom, na sua constituição, o homem é um ser bipartido, corpo e alma ou espírito,
ou tripartido, corpo, alma e espírito. E aí é a primeira coisa que a gente quer falar hoje, dicotomia ou tricotomia. Na dicotomia se crê o quê? Que corpo e alma formam uma unidade, não diferenciando em nada, e nisto se baseiam nas seguintes passagens das Sagradas Escrituras. Por exemplo, Mateus 10, 28, está escrito: não temais os que podem matar o corpo, não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então ele, baseado nesse texto, já vai dizer que corpo e alma vivem, tá certo, de uma forma inseparável. Pois bem, Atos 2,31, onde se diz que na ressurreição de Cristo sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. É outro texto que eles vão entender que corpo e alma estão inseparáveis. Para os dicótomos, esses textos fazem menção tanto da alma quanto do corpo. Então, segundo Berkhoff, a exposição geral da natureza do homem na Escritura é claramente dicotômica. Cada ato do homem é visto como um ato do homem todo. Não é a alma, e sim o homem, corpo e alma, que é redimido em Cristo. Então essa é a posição, geralmente, daqueles que defendem a dicotomia, corpo e alma. Porém, aqueles que creem que o homem é tricótomo, defendem a tese de que ele é formado por duas substâncias, a natureza física, o corpo, e a natureza espiritual ou imaterial ou espírito. Para Elianai Cabral, que é um dos estudiosos nessa área, parece mais aceitável o ponto de vista da tricotomia. Por quê? Veja bem. Segundo ele, esse conceito da tricotomia crê que o homem é uma triunidade, composta e inseparável. Só a morte física é capaz de separar as partes, o corpo de sua parte imaterial. Ele afirma que o corpo é a parte inferior do homem, que se constitui de elementos químicos da terra e sem os elementos divinos. É de ínfimo valor. A alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos e seus sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. E aí o que acontece? Essa corrente, que acredita que o homem é formado por três partes, se baseia nas seguintes passagens da Escritura Sagrada. Hebreus 4,12 é uma das mais características, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, quando o texto de Gênesis 2,7 diz que o homem se tornou alma vivente, quer dizer que o homem possui o corpo. O espírito é o vento soprado em suas narinas, e isto produziu uma terceira parte chamada de alma vivente. Segundo esse raciocínio, se demonstra que o homem possui duas naturezas, uma física e uma espiritual. Então veja que há uma controvérsia medonha, né? E a gente precisa saber bem definido sobre essas questões. Porque são complexas, claro. Porque tanto o corpo e alma, como alguns dizem, né, na dicotomia, baseado em alguns textos das Escrituras que trazem esse entendimento, é uma coisa, vamos dizer assim, coerente. A questão do ser tripartido também, né? Então, eu sempre digo para as pessoas que não tem como a gente se confundir com esse tipo de coisa, né? Seja um homem um ser bipartido, ou seja um homem tripartido, ele é uma criação de Deus e vive para a glória de Deus. É o que a gente precisa entender, é o que a gente precisa compreender. Essas complexidades de como o homem é formado, afinal de contas, quem é que conhece a si mesmo com intensidade e com profundidade? É difícil, não é verdade? Se nós, por exemplo, não conhecemos a nós mesmos profundamente, nós não temos capacidade de nos explicar totalmente, tá certo? E aí quando a gente parte para o princípio de conhecer a Deus, aí é que a coisa fica complicada. Então, Deus nos leva a entender e compreender que há coisas que precisam ser entendidas de forma básica e precisam ser cridas de forma contundente para que a gente nunca se desvie do verdadeiro sentido da palavra de Deus, que é viver uma fé em Cristo, sabendo que um dia seremos semelhantes a Ele. Agora, se nós temos, tá certo, na nossa Constituição, se nós somos um ser bipartido ou tripartido,
O que é que isso vai mudar? Se eu hoje defender que sou um ser bipartido, e lá na frente entender que não, que somos um ser tripartido, o que é que vai mudar? Tá certo? Na minha constituição, na minha fé, nada. Porque sendo bipartido ou tripartido, o interessante é crermos, tá certo? Que somos uma nova criatura em Cristo e que estamos sendo levados pelo grande projeto de Deus através de Cristo para o estado original em que o homem foi criado. E é isso que interessa. Então, a gente discute essas ideias porque precisa discutir, tá certo? A teologia é para isso. É para você investigar, é para você pesquisar, é para você questionar, para você chegar, tá certo? A alguns consensos que precisam ser chegados, tá certo? Então, existem essas duas áreas. E você precisa pesquisar, você precisa se aprofundar, você precisa ler as Escrituras para que você possa entender e compreender qual seja a realidade dos fatos. Eu, particularmente, tá certo? Eu acredito como um homem sendo um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Eu, até agora, entendi assim, que o homem tem corpo, tem uma alma e tem um espírito que é a parte escondida da alma. Mas pode ser que lá na frente algum argumento me venha dar a entender de que o homem não, é um ser bipartido e que espírito e alma é a mesma coisa. Mas isso não vai mudar a minha fé, vai? Não vai. Também não poderia mudar a sua. O segundo ponto é a relação mútua do corpo e da alma. As teorias mais importantes relativas a esse ponto são, primeiro, teoria monista. São as que partem do pressuposto de que o corpo e a alma são da mesma substância primitiva. De acordo com o materialismo, essa substância primitiva é a matéria. E o espírito é um produto da matéria. Observe isso aqui, tá certo? A objeção a esse conceito monista é que coisas tão diferentes como corpo e alma não podem ser extraídas uma da outra, tá certo? Então nós vamos sempre estar discordando dessa posição. Uma posição um tanto quanto incoerente, tá certo? A gente não pode admitir que corpo e alma, que a alma, tá certo? Como diz aqui o escritor, de acordo com o materialismo, essa substância primitiva é a matéria e o espírito é um produto da matéria. A gente sabe que pela palavra de Deus nos foi dado o espírito através do sopro divino. E Deus constituiu o nosso corpo do pó da terra. Então a gente vai sempre ter objeção a esse tipo de pensamento. O segundo é teoria dualista. Algumas teorias partem do pressuposto de que existe uma dualidade essencial de matéria e espírito e apresenta suas relações mútuas de várias maneiras. Quais? Primeiro, ocasionalismo. A matéria e o espírito operam cada um de acordo com as suas leis peculiares e são tão diferentes que não há possibilidade de ação conjunta. Aí há outro pensamento, paralelismo, pressupõe que não há direta interação entre o material e o espiritual. Sustenta que Deus fez o corpo e a alma de modo tal que um corresponde perfeitamente ao outro. E aí vem o dualismo realista, que vai falar sobre o quê? O corpo e a alma são substâncias distintas que de fato interagem, embora o seu modo de interação escape ao exame humano e continue sendo um mistério para nós. E aí vai. E se você for se aprofundar nesse assunto, você vai encontrar outros pensamentos. Existem muitos pensamentos. O homem pensa. E o homem gera desses pensamentos algumas ideias. E aí depois formam algumas opiniões. O que a gente precisa ter cuidado é saber se nós estamos no sentido real do que as Escrituras nos ensinam, para que a gente possa ter uma mente crítica capaz de absorver as coisas e poder fazer uma seleção daquilo que realmente é importante e que realmente é a coisa certa, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas um terceiro ponto que a gente pode abordar hoje é sobre a origem da alma no indivíduo. Existe a questão do criacionismo e traducionismo. A teoria do criacionismo sustenta que Deus cria uma nova alma por ocasião do nascimento de cada indivíduo. Presta atenção nisso aqui, que isso também é muito polêmico, tá certo? Vou repetir. A teoria do criacionismo sustenta que Deus cria uma nova alma por ocasião do nascimento de cada indivíduo. Já a teoria do traducionismo afirma que a alma do homem como corpo origina-se mediante reprodução. Olha aqui. Desde os dias da Reforma, a diferença de opinião entre os protestantes. Lutero expressou-se em favor do traducionismo
e este tornou a opinião dominante da igreja luterana. Calvino, por outro lado, apoiou decididamente o criacionismo, e diz ele em seu comentário de Gênesis 3,16, tampouco é necessário lançar mão da antiga ficção de certos escritores de que as almas são derivadas por descendência dos nossos primeiros pais. Então isso aí é uma coisa que a gente vai estar sempre observando, que vai haver as controvérsias, como dois líderes de nome, como Lutero e Calvino, se destacaram durante a história. Nós deveremos ter, no mínimo, tá certo, a consciência de que vamos ter, durante esse período da história daquilo que foi escrito, que vai haver controvérsia entre esses dois líderes. Mas isso não quer dizer que eles discordavam do ponto fundamental, que era a salvação em Cristo Jesus, tá certo? E que seja um ou outro que esteja certo, e um certo e o outro errado, isso não vai mudar a questão da fé. Então nós devemos concluir essa parte hoje falando o seguinte: assuntos como estes são de difícil assimilação, e por isso é necessário cautela para se falar acerca deles, tendo em vista não ser surpreendente que Agostinho tenha achado difícil fazer uma escolha entre os dois. Segundo Berkoff, não pretendamos sabedoria acima daquilo que está escrito. Vários teólogos são de opinião que há um elemento de verdade nessas teorias que se deve reconhecer. Dorne mesmo sugere a ideia de que cada uma dessas teorias discutidas representa um aspecto da verdade completa. O traducionismo, que é consciência genérica, que é o criacionismo, que seja consciência de Deus, ou seja, todas essas coisas estão tratando desses assuntos de forma diferente. Então, segundo Berkoff, alguma forma de criacionismo merece preferência. Por quê? Primeiro, ele vai dizer, não encontra a insuperável dificuldade filosófica que pesa sobre o traducionismo. Segundo, evita os erros cristológicos que o traducionismo envolve. Terceiro, harmoniza-se mais com a nossa ideia de aliança, tá certo? Então esse é um pensamento que está concordado mais com Calvino do que com Lutero. Se você concorda, bem, se você não concorda, deve estudar profundamente dentro desse contexto para saber se um estava certo ou outro estava errado. Mas isso não vai mudar a sua fé, tá certo? Só vai lhe levar a entender mais profundamente acerca de um assunto tão controverso como esse. Então essa é a natureza do homem, tá certo? Essa é a constituição tão complexa do homem, tão complexa que a gente não consegue entender tudo. Mas dá para a gente entender alguma coisa e trabalhar em cima disso, tá bom? Então que Deus te ajude, que você leia, que você se aprofunde nesse assunto, que vá mais fundo, tá certo? Peça atenção a você nessa segunda aula, nessas alturas, quando você estiver assistindo essa segunda aula, você já deveria ter enviado as tarefas da primeira e já se preparando para a segunda, para que você possa ganhar tempo para estudar melhor e dedicar cada semana àquele assunto que está em foco, tá certo? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus.